Sabe, queridos, a gente não deve ter pressa de sair nessa presença. Nós continuamos nessa presença, mas quando essa unção está disponível, essa presença está manifesta, a gente não precisa ter pressa. Está funcionando? Oi, oh maravilha, oh glória. Segura aí, Lulinha. Oh glória, aleluia. Ai, Senhor, quando a gente para meditar a respeito desse amor, como é maravilhoso, queridos. Aleluia. Quantos são felizes aqui por ter um amor tão grande? Um amor tão grande que entregou a sua própria vida por você. Quantos vieram aqui para dar algo ao Senhor? Alguém veio? Ou vieram só para receber algo do Senhor? Nós temos que ter essa disposição no coração, irmãos, de vir para a igreja para entregar o nosso melhor ao Pai. Geralmente a gente quer receber, né? Mas a Bíblia diz que é melhor dar. A Bíblia diz que é melhor dar. Não há nada melhor que a gente engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Sabe, a maior expressão de amor, hoje o tema desse mês, não sei se vão colocar aqui, mas o tema desse mês, eu acredito, é o tema que o Senhor passou para mim, o amor que vence o medo. Eita glória. Sabe, irmão, não tem expressão maior de amor de Deus para conosco, se não foi Jesus Cristo naquela cruz. Não sei se você concorda comigo, mas não tem como alguém amar uma pessoa tanto a ponto de entregar o seu próprio filho. Eu lembro o pastor Aguinaldo falando que sabe, Deus entregou o seu próprio filho, mas eu não tenho coragem de entregar o meu. Você entregaria o seu por alguém? Você entregaria o seu filho para salvar a vida de alguém? Você pode entender quão grande é esse amor. A gente vai discorrer nesse tema aqui, tá? O plano de Deus, irmãos, foi, e eu vou colocar uma base aqui, o plano de Deus foi entregar o seu filho, mas com um propósito, porque algo foi perdido lá no Jardim do Éden, que foi o relacionamento. Então Deus, ele precisava fazer alguma coisa para restaurar esse relacionamento, e ele decidiu dar o seu próprio filho para que esse relacionamento pudesse ser restaurado. Amém? Lá em Gálatas 1:4 diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus Pai havia planejado. Então Deus havia planejado o nosso resgate. A fim disso, Deus, ele nos resgatou, mas ele fez algo. Ele nos fez habitação. Ele nos fez habitação. E eu gosto dessa ideia de começar o culto relembrando quem nós somos, o que nós temos. Muitas das vezes a gente esquece aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. É fácil de esquecer quando a gente está passando no meio do vale, né? Bom é quando a gente está tudo tranquilo, a gente sabe quem a gente é, a gente está na vitória, mas quando a gente está passando no deserto, o negócio está pegando mesmo, é ali onde a gente deve saber quem nós somos e o que nós temos. E a Bíblia diz que nós somos a habitação do Deus Altíssimo. Nós somos a casa de Deus. Nós tivemos uma conferência de oração aqui, o tema era casa de oração. E essa casa de oração somos nós. Então a Bíblia fala lá em João 14:23, dizendo assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Isso eu falo, irmãos, para que você possa relembrar que você carrega esse Deus. Você é a habitação, você é a casa de Deus. Amém?
Então fixa isso aí. Nós somos a casa de Deus. Nós carregamos esse Deus. E o texto base que me foi passado para essa ministração é 1 João 4,18. 1 João 4,18. Coloca aí no telão para a gente ver. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Algumas versões diz: lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí eu quero que você volte um pouquinho para o versículo 8, que antecede esse versículo 18 aí. Versículo 8, que diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia está dizendo aqui que Deus é amor. E a gente vai fazer uns links aqui. Então, se Deus é amor, e no versículo 18 diz assim: no amor não há medo. O que é que eu posso entender disso aqui? Então, se Deus é amor, eu posso colocar assim: em Deus não há medo. Concorda comigo? Deus é amor e a Bíblia está dizendo que no amor não há medo. E aonde Deus habita? Aonde Deus habita? Diga assim: dentro de mim. Então, se Deus habita dentro de mim, o medo, ele não pode habitar dentro de nós. Ele não tem direito de habitar dentro de nós. Você concorda comigo? E ainda diz mais assim, ó, pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Ele expulsa o medo. Então, o medo, irmãos, ele não vem de Deus. O perfeito amor que mora dentro de você, ele expulsa qualquer sentimento, qualquer espírito de medo que esteja atormentando a nossa vida. Amém? E lá ainda diz assim: vamos lá, só para a gente se encontrar aqui. Não, vamos por partes aqui. Então não há problema da gente ter medo. Não há problema da gente ter medo. Sabe, muitas das vezes o medo chega à nossa porta. Acontecem situações grandes, situações importantes que temos que tomar decisões. E às vezes o medo chega. Sabe, não tem problema nenhum do medo chegar e bater a nossa porta. O problema é ele entrar e encontrar morada dentro de nós. Esse é o problema. Não é? Esse é o problema. Só que dentro de nós já existe um morador. Então, se já existe um morador, não tem condição desse medo que bateu na nossa porta encontrar morada dentro de nós. Porque a Bíblia diz que esse morador, ele tem ciúme de nós. Ele nos fez propriedades exclusivas dele. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,9, diz assim: vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você é exclusividade de Deus, tem alguma coisa estranha se o medo estiver tomando posse dessa propriedade, não tem? Então, pega essa visão. O Deus Altíssimo mora dentro de você. Então, se o Deus Altíssimo mora dentro de você, e a Bíblia diz que esse perfeito amor que mora dentro de você, ele expulsa o medo. Se você está tendo alguma situação, irmãos, que não está te deixando dormir, que está te incomodando, que venha desse sentimento de medo, ei, fala com esse papai. Fala com ele. Ele está dentro de você. Esse medo não tem direito sobre a sua vida. Amém? A Bíblia lá fala também, no capítulo 4, nesse mesmo capítulo, no verso 18, lá no finalzinho, diz assim: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está aperfeiçoado no amor. Uma das definições dessa palavra aperfeiçoado diz assim: acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar-se algo completo. Então, se o medo chegou e encontrou lugar
nós precisamos aperfeiçoar algo. Isso que a Bíblia fala. E aperfeiçoar algo é acrescentar o que ainda está faltando, a fim de tornar algo completo. Sabe, irmão, sabe quando é que a gente vai acrescentar algo dentro de nós para completar isso? Quando a gente está no relacionamento que foi restaurado. Existe um relacionamento que foi restaurado naquela cruz. E Deus deseja que nós possamos nos relacionar com Ele. Ter essa intimidade com Ele. Porque quanto mais a gente tem intimidade com o Senhor, mais esse amor, ele cresce em nossa vida. E quanto mais esse amor cresce em nossa vida, nenhum sentimento de medo vai ter lugar, brecha nas nossas vidas. Amém? Então, quanto mais a gente está nessa presença, quanto mais a gente se expõe a essa presença, mais de Deus a gente vai ter dentro de nós. Mais de Deus a gente vai ter dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui? Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 5, no versículo 5, na versão NVT, diz assim: essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Para nos encher o coração com o seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entende que o porquê que precisamos começar falando sobre quem somos e o que temos? Olha o tanto de coisa que a gente já relembrou aqui. Somos a casa de Deus. Deus é amor e esse amor mora dentro de nós. E no amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo. Se você sair com essa mensagem daqui hoje à noite, é só você tomar posse disso. É só você tomar posse disso. Ei, eu sou casa de Deus. O amor mora dentro de nós. A Bíblia acaba de me dizer aqui que o Espírito Santo enche o meu coração com o amor. Ele enche o meu coração com o amor. Se eu estou sentindo algo dentro de mim que não é do Senhor, que vem do medo, está faltando alguma coisa. Eu preciso completar essa coisa. Eu preciso de relacionamento, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Esse Espírito Santo vai completar a obra. Vai nos encher e vai expulsar tudo aquilo que não presta das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, irmãos, existem situações nas nossas vidas que são ameaçadoras, que são grandes, que vêm realmente para a gente sentir medo, a gente sentir aquele sentimento de... sentir o sentimento. A gente ter esse sentimento de que não somos capazes de resolver. Não sei se alguém já sentiu isso. Alguém já sentiu assim, esse sentimento? Rapaz, esse problema é tão grande que eu não sinto capacidade de resolver isso. É maior que eu. Alguém já sentiu assim? Não, só eu mesmo. Acho que a galera, não, só eu. Mas eu vou pregar para mim essa parte aqui, meu irmão. E o sentimento de medo nessa hora, ele bate valendo na nossa porta. Sabe? A gente passa por situações assim, Senhor. Às vezes não, a gente não diz nem Senhor, né? Porque nessas partes assim, nessa hora na nossa vida, a tendência que nós temos é ficar triste, é chorar, se desesperar, entrar dentro do quarto, se lastimar. Estou falando de mim, viu, irmão? Estou falando só acontece comigo. O sentimento que vem dentro de nós é esse, irmãos. É por isso que eu digo, nessa hora não é fácil você colocar em prática coisas tão simples. Existe uma música que diz assim: é simples, a gente é que complica tudo, né? É fácil demais, a gente é que complica tudo. Nessa hora a gente quer complicar o que é fácil demais. A gente entender que foi pago um preço lá na cruz, que tudo já foi resolvido. O que a gente precisa é tomar posse disso. E este amor está dentro de nós. Ele nos deu tudo. Então, irmãos, essas situações que aparecem, seja na área financeira, seja na área de saúde, coisas grandes. Eu falo de coisas que a gente não tem, porque quando a gente fala de problemas pequenos que se resolve,
Você quer resolver na sua mão, você resolve. Mas coisas que você não tem capacidade de resolver. Coisas que abalam a sua estrutura e a estrutura da sua família. E aí? Seja a área financeira, seja a área de saúde, de relacionamento. E aí? Como é que faz isso? Sabe? O segredo de como sair disso é a forma que nós nos comportamos no meio do problema. Como a gente se comporta no meio desse problema. E aí eu quero trazer nesta tarde para a gente meditar um pouco sobre a vida lá do rei Josafá. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 1. Quando a gente fala aí de problemas grandes, o rei Josafá, ele enfrentou um problema grande. E aí é por isso que eu quero que você entenda um pouco. No capítulo 20, no verso 1, diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme. Você acredita que o problema de Josafá era grande? Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Sabe, irmãos, existia um problema grande. Um exército que vinha de encontro ao exército do rei Josafá. Era um exército que era muito maior do que o dele. E assim, não era só que vem, é que já está ali, já está perto. A pressão é grande. Se a gente se colocar no lugar do rei Josafá, imagina só, cara, eu sou responsável por vidas. Existe um grande exército que está chegando aí. Está perto. E aí, o que é que eu faço? Imagina esse sentimento. A pressão que vem sobre a vida dele, a responsabilidade, o medo de não só ele morrer, mas de todo mundo morrer, é grande. E muitas das vezes a gente não sente isso de morrer. Mas muitas das vezes, mediante problemas que chegam na nossa vida, na nossa casa, nós sentimos essa mesma pressão. Existe uma pressão que vem nas nossas vidas, o medo de não conseguir resolver, o medo de desestabilizar a nossa casa, nossa família, o medo de perder alguém para alguma doença, essa pressão de que você quer resolver e não pode. Não é que não pode, é que não consegue no seu próprio braço, na sua própria força. Era assim que o rei Josafá sentiu. E aí, a gente traz o que eu falei ainda agora. Como é que a gente se comporta mediante isso? Como que a gente se comporta mediante isso? Quando a situação chegou ao rei Josafá, a Bíblia fala que ele sentiu medo. Se você olhar no versículo 3, diz assim: Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Amedrontado com essa notícia. O medo foi lá e, cheguei. E eu cheguei valendo. Forte, grande. Ele não tinha, nas suas próprias forças, ele não tinha como vencer aquilo. Mas aí, após o sentimento de medo chegar, ele chegou. E aí, vamos nos comportar como? Como é que a gente vai lidar com isso? E aí eu quero que você preste atenção na atitude do rei Josafá. Ele poderia muito bem, vamos trancar aqui no quarto. Não é? Rapaz, está vindo uma pressão aqui, bicho, eu vou só viver meus últimos minutos, meus últimos dias aqui, trancado, chorando, desesperado. Senhor,
Senhor, não, nem Senhor, né? Porque ele, aqui, nesse exemplo ele não ia nem falar Senhor, né? Porque o medo ia tomar conta de Josafá. Tá? Então ele ia se desesperar, ele ia ficar ansioso, né? Muita gente hoje em dia chega a um problema e às vezes não é nem tão grande assim, mas a gente tem um negócio de ansiedade, né? Depressão, esse espírito maligno que está se disseminando fortemente na população. Então medo chega, ansiedade chega, choro, medo, sofrimento, mas não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia diz que Josafá, ele parou e ele foi pedir orientação a alguém. Ele foi pedir a orientação de quem poderia resolver o problema dele. No mesmo versículo 3, diz assim, na parte B, diz assim: e pediu orientação ao Senhor. E não ele só pediu, ele disse, ordenou jejum em todo o Judá. Ele era um homem de grande influência. Então ele fez, rapaz, eu vou buscar o Senhor, a solução do meu problema. Eu não vou ceder ao medo, eu não vou ceder à tristeza, eu não vou me trocar num quarto, eu vou pedir orientação a Deus. E ainda vou dizer mais, eu vou fazer com que todo mundo busque a mesma coisa. Vou apregoar jejum para que a gente possa encontrar solução nisso. O rei Josafá, ele demonstrou a sua dependência do Senhor. Ele demonstrou a sua dependência do Senhor. Ele recorreu ao único que poderia resolver o problema dele, dependendo totalmente do Senhor. Ele reconheceu que na sua força ele não poderia enfrentar. Não. Ele não poderia enfrentar a situação. No versículo 12 diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso. Ele reconheceu: eu não tenho força para enfrentar esse grande problema. Muitas das vezes estamos assim: ei, Senhor, eu não tenho força para enfrentar isso. Irmãos, Deus está ali para isso, para te auxiliar, para te auxiliar. Então Josafá, ele reconheceu isso. Muitas vezes estamos diante de situações que querem nos paralisar, nos tirar do foco, trazer ansiedade, medo nos corações, nos deixar desesperados, depressivos. É isso que o diabo quer, com esse sentimento, com esse espírito maligno que vem das trevas mesmo. O que o Senhor quer nos ensinar essa tarde é que a solução está nele. Apesar disso ser simples, o que acontece muitas vezes é que não fazemos isso na hora do desespero. Não buscamos esta orientação na hora que o problema bate na nossa porta, na hora que o medo bate na nossa porta. E hoje o que o Senhor está falando é: ei, na hora que você estiver desesperado, o medo bater na sua porta, pare, venha a mim, me busque. O que o rei Josafá fez foi isso: Senhor, vê, o Senhor já está vendo o que está acontecendo com você. Ele já sabe, ele quer saber de você, qual é a sua posição. Você vai deixar ele agir? Você vai deixar ele falar para você como que você vai sair disso? Aleluia. Olha só o que o rei Josafá disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha que declaração: Senhor, eu não sei o que fazer, esse problema é grande demais, me orienta,
os meus olhos estão em ti. Estão em ti. E aí me lembra o Salmo 121, no versículo 1, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, eu quero que você faça essa declaração comigo. Eu quero que você faça essa declaração comigo. Eu quero que você diga assim, ó, a partir do versículo 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Eu quero que você diga para você mesmo acreditar. Pode ser? Você mesmo. Fala para você, fala para aquilo que está dentro de você. Amém? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor. Como sombra que me protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo mal. Protegerá a minha vida. O Senhor protegerá a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Amém? Quando você sentir alguma coisa que venha da parte do cão, irmãos, ei, lê isso para você. Lembra isso para você, da sua mente. Amém? Glória a Deus. Quando temos essa consciência, o Senhor vai nos dar as estratégias. O Senhor vai nos dar as estratégias corretas. No versículo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Quem é Jaziel na fila do pão? Sabe quando Josafá disse: ei, vou pregoar jejum toda, ajudar? Jaziel se levantou e disse assim: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, que estava lá buscando o Senhor. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, ou por causa desse grande problema que vem até você. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Sabe, deixa eu te falar o que o Senhor está falando nesse versículo. Ele está dizendo: não tenham medo, nem fiquem tristes, nem desanimados, nem ansiosos, nem depressivos. Ei,
Não, essa luta aí que vocês estão passando não é de vocês, é minha. É minha. Deixa papai cuidar disso. Deixa papai cuidar disso. Deixa com ele, irmãos. O Senhor, olha só que interessante. O Senhor, em momento algum, disse para Josafá: fique em casa. Fique triste. Fique sem vontade de comer, de beber. Fique lá. Não. E aí eu quero que você preste atenção no que o Senhor disse. No versículo 17, ele diz: vocês não precisarão lutar. Vocês não precisarão lutar. Beleza. Tomem suas posições. Tomem suas posições. Permaneçam o quê? Firmes. Ele não disse para permanecer tristes. Ele não disse isso. Ele disse: permaneça firme. Tome posição. Tome posição. E vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanime. E aí vem o que é mais interessante. Saiam para enfrentá-los amanhã. Opa, como assim? Saiam para enfrentar. Irmãos, a tendência que nós temos é de ficar recuados. Eita, o problema é grande demais, a gente está aqui. Ei, o Senhor não quer isso. O que o Senhor está dizendo aqui é: ei, enfrente. Enfrente. Não baixe sua cabeça para problema grande, não. Não baixe sua cabeça para problema grande, não. O maior habita dentro de você. Saia e enfrente isso. E ele diz mais aqui, ó. Ele diz: saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. E o Senhor estará com vocês. Amém? O Senhor deu as estratégias. O Senhor deu a estratégia. Então saia, em frente. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo do que o diabo coloca na sua frente, não. Seja probleminha, seja problemão, em frente. Em frente, na certeza de que Deus está contigo e que as portas vão se abrir. Alguma coisa o Senhor vai fazer, se você buscar Ele. Se você buscar a orientação dEle. Alguma coisa o Senhor vai te dar. Amém? E aí outra coisa interessante que você vê aqui nesse versículo, diz assim, no 18, diz: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Poxa, o problema não foi nem resolvido. Nem foi resolvido o problema e os caras já estão adorando, estão ali louvando. É nessa hora que a vitória já está ganha. Já conquistamos isso aí. Deus disse: ei, não se preocupa não. Eu estarei com vocês. Essa batalha não é de vocês, é minha. A nossa posição é crer nisso. É agir sobre isso. É enfrentar o problema. E adorar Ele antes mesmo que a gente possa ir. É louvar, irmãos. Nós somos dos que creem. A gente vê antes de acontecer. Amém? A gente toma a atitude antes que aconteça. Se tem alguma coisa faltando na sua casa, ei, começa a crer, começa a ver, começa a declarar. Comece a declarar isso, irmãos. Se você não está vendo solução para esse problema, comece a ver, porque você é dos que creem. Você é dos que creem. Amém? É fácil? É. Mas na hora do negócio tem que ser colocado em prática. E aí? A gente às vezes complica o negócio, né? A gente às vezes complica o negócio. Mas Deus não quer isso. Aleluia. A sua vitória já foi garantida naquela cruz, irmãos. A sua vitória já foi garantida naquela cruz. Eu gostaria que o Ministério de Música viesse para cá. Eu gostaria que você pudesse levantar as suas mãos. Pode se levantar nesse momento.
Sabe, irmãos, Deus fala comigo há algum tempo a respeito disso. E muitas das vezes quando eu estou aqui em cima, eu gosto de falar. Quando você vier para a igreja ou qualquer reunião onde se vai cultuar a esse Deus maravilhoso, não chega de qualquer jeito. Chega com o teu coração aberto. Já vem de casa: Senhor, eu te louvo, eu te exalto. Eu vou para aquele lugar com um desejo de manifestar o meu amor por você, com o desejo de levantar as minhas mãos a você. Não se comporta no culto como se fosse um clube social. Não, irmãos, esse nunca foi o desejo do Senhor. Só quem tem a perder com isso somos nós. Só quem tem a perder com isso somos nós. Sabe quando é que esse culto vai se tornar um culto fervoroso? Um culto onde as coisas vão acontecer, onde os dons vão ter liberdade aqui? Quando você vier desejando essas coisas. Não tem como eu receber algo que eu não tenho desejado. Você concorda comigo? Então a gente precisa chegar nesse lugar com um desejo, com fervor no coração. Senhor, eu estou aqui, Pai. Por mais que a situação não esteja tão bacana, mas eu estou aqui para pedir orientação a você. Irmãos, Deus, Ele não resiste a esse tipo de coração. Ele não resiste a esse tipo de coração, não, irmãos. Um culto como esse, onde a gente vai relembrar este momento tão maravilhoso. A gente começou falando lá que Deus amou tanto, nos amou tanto que Ele deu. E a gente vai lembrar este momento, a crucificação do Filho de Deus. Então, irmãos, quando você vier para esse lugar, expressa ao Senhor aquilo que você deseja. Expressa ao Senhor a tua gratidão por Ele, por tudo aquilo que Ele já fez por você, por todo o amor derramado no seu coração. Expressa isso ao Senhor. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, você pudesse manifestar o teu amor ao Senhor nesse momento. Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Se você, irmão, está passando por algo, um problema que você, nas suas próprias forças, você não consegue resolver, deixa eu te dizer, entrega isso a Deus. Deixa essa batalha ser ganha por Ele. Deixa isso nas mãos do Senhor. Não fica com isso para você. Ele tem as estratégias corretas. Ele tem tudo o que você precisa para você sair vitorioso dessa situação. Na realidade, Ele já fez tudo para que você saia desta situação. O que ainda não aconteceu é que você ainda não tomou posse, não compreendeu quem você é e o que você tem. E este é o culto para que você possa entender. E o Senhor está falando para você que você é a casa dele, que o maior habita em você. Toda a solução que você precisa já está dentro de você. Aleluia. Tudo que você precisa já foi conquistado naquela cruz. A cruz garantiu isso. A cruz garantiu isso. Foi feito algo naquela cruz. O Cordeiro Santo de Deus, Ele morreu naquela cruz. Mas deixa eu te dizer, Ele não ficou lá. Ele não ficou lá, irmãos. Ele precisou morrer, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi lá na casa do diabo, fez uma bagunça de Torá lá, pegou a chave da morte e do inferno e disse ao diabo: você não tem moral nem na sua casa mais.
Se o diabo não tem moral nem na casa deles, quanto mais na casa do Senhor, irmãos. Você é a casa do Deus Altíssimo. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que você morreu e ressuscitou com Ele. E hoje você não está em qualquer lugar, irmãos. A Bíblia diz que você está assentado à destra de Deus com Cristo. Isso não é lugar de escravo. Isso não é lugar de mendigo. Isso não é lugar de qualquer um, irmãos. Isso é lugar de filho de rei. De linhagem real, irmãos. Você pode compreender esse amor de Deus? Deus tem um plano maravilhoso lá no Éden, mas esse plano foi levado de água abaixo. O relacionamento que ele tanto desejava com o homem foi rompido. Mas ele desejou tanto, que ele disse: rapaz, não pode ficar assim. Ele planejou, mandou o seu filho para restaurar essa comunhão entre nós e ele. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.